Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para falar de um outro tema. Um tema que é muito importante e que nós muitas vezes esquecemos e achamos que não é importante, que é sobre o servir. Nós falamos sobre ser intencional, né? Mas o servir também está dentro desse tema, ou seja, o servir em casa, no trabalho, servir na igreja, servir as pessoas que estão à nossa volta, né? Porque nós vemos exemplos disso na Bíblia, que muitas pessoas serviram antes de ser servidas, ou seja, a gente não serve para ser servido, mas a gente serve como uma forma de gratidão, né? Porque o servir, ele fala muito mais a respeito de quem eu sou do que a outra pessoa, ou seja, então o servir, ele coloca para fora aquilo que está no meu coração, ou seja, se é gratidão, eu vou servir com gratidão. Se isso é pro lado bom quanto pro lado ruim, entende? Então, se eu carrego alguma coisa de peso no meu coração, eu vou entender quando eu estiver servindo que é um peso, que é algo ruim, que é algo difícil, que é algo que muitas vezes não vai acrescentar, não vai agregar em nada na minha vida. Então, o servir fala muito a respeito de nós, o que a gente carrega no nosso coração, entende? Então, quando se é gratidão, eu vou manifestar isso servindo com gratidão, com alegria, com identidade, entendeu? Então, antes de servir, dentro de nós já tem que estar um entendimento do que é o servir. Isso. Antes de a gente começar a servir, para que o servir não se torne um peso. Exatamente. Então, eu vejo assim que o que é o servir é sobre amor. Quando tu entende o amor, tu começa a servir, tu começa a expressar esse amor em atos e ações para as outras pessoas, por um objetivo, de forma intencional. Então, cara, acho que um dos principais mandamentos ali que Jesus falou, né, é ame uns aos outros como assim mesmo. Então, quando tu entende, é tomado por esse amor de Jesus, tu não consegue ficar simplesmente só parado. É isso. Tu tem que começar a fazer, se movimentar a favor disso. Precisa expressar esse amor pelos outros. Então esse amor que nos envolve quando a gente é tomado pela presença de Deus. Eu me lembro que a primeira experiência que eu tive com Jesus, assim, quando eu voltei para a igreja, foi esse amor que me tomou. Primeira coisa, cara, eu senti um amor assim que eu nunca tinha sentido por mim, mas o principal, cara, já era pelos outros, entendeu? A ponto de eu ia pra academia de carro, e daí eu deixei o carro em casa e falei, não, hoje eu vou de a pé. Cara, Deus vai falar comigo na rua pra mim servir alguém. Era coisa assim, eu queria ajudar alguém na rua. E cara, eu saí, dei 10 passos, eu vi tinha um carro com o farol parado, com o farol ligado. E daí eu olhei pra casa que tava na frente, dei umas piadas assim, bati palma. Eu bati, o farol tá ligado. Ele, muito obrigado, mano, que ia acabar a bateria. Sim. Então, tipo assim, esse amor já começou a me tomar e eu já me movimentei de forma intencional. Não vou sair hoje de a pé Deus vai falar, vai fazer alguma coisa, quero servir em amor. Aí fui pra academia, voltei também, tinha o cara que abriu o portão e o portão não tava abrindo. Só que só dava pra ver por fora que tinha uma garrafa trancando o portão. E eu bem na hora passando. Deu, tem essa garrafa aqui, eu fui lá e tirei a garrafa e deu o portão abriu. Me cumprimentei o cara e tal. Então assim, esse amor nos faz servir, nos faz nos movimentar a favor de transbordar esse amor. É isso. Porque o evangelho ele é sobre isso, é tudo sobre amor. Jesus veio por amor. Deus é amor. É isso. Então o servir, ele é só um transbordar daquilo que a gente carrega, né? Então assim, se eu carrego rancor, eu vou manifestar rancor, entende? Se eu carrego medo, eu vou servir com medo. Se eu carrego ansiedade no meu coração, eu vou manifestar isso, entende? Então assim, se eu carrego amor, eu vou servir com amor. Se eu carrego alegria, eu vou servir com alegria. O servir fala muito a nosso respeito, daquilo que a gente crê, daquilo que a gente faz, entende? Então, um exemplo disso na Bíblia é Davi e Saul, né? Mesmo Davi, depois de ungido rei, ele ia até o palácio e a palavra vai dizer que ele tocava a harpa pro rei Saul, para que ele pudesse se acalmar, porque dentro dele existia demônios que atormentavam a vida dele. Então, Davi, antes de se tornar rei, antes de subir de nível para um cargo, né? Mesmo antes de acessar aquilo que Deus tinha para a vida dele, ele serviu lá cuidando das ovelhas do pai, né? Pastoreando as ovelhas, serviu o rei que estava no cargo e depois ele assumiu. Ou seja, não é servindo de um dia para a noite que a gente vai fazer algo, que a gente já vai acessar. O servir, ele é um processo que é construído, entende? Então é uma construção daquilo que a gente é. E nesse tempo de servir a gente é moldado, a gente é transformado, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as pessoas, de ver as situações muda. Entende? Porque quando a gente serve, a gente observa, e quando a gente observa, a gente vê, eu posso acrescentar isso na minha vida? Isso não, entende? Então tudo que a gente faz é intencional e é servir, porque fala a respeito disso, né? Jesus, quando veio aqui pra terra, serviu. Ele não veio para ser servido, mas ele serviu ao povo, serviu às pessoas, mesmo as pessoas que rejeitaram ele, entende?
Então assim, por isso, mas não mudava a pessoa de Jesus. Por quê? Porque o servir fala muito de nós, daquilo que a gente carrega. Ele vai dizer que sejam um comigo assim como eu sou um com o Pai, entende? Porque as pessoas cuspiram em Jesus, rejeitaram Jesus, falaram mal de Jesus, mas Jesus nunca perdeu o foco, entende? Porque o servir não nos tira do foco, muito pelo contrário, ele nos mantém. E entendam que o servir, ele nos apresenta pessoas que vão nos dar acesso a lugares que Deus tem para nós, entende? Por isso que é muito importante, não queira servir somente as pessoas que já estão num nível mais elevado, porque aquela pessoa que caminha contigo, que está perto de ti, muitas vezes no trabalho, Deus pode usar aquela vida para falar contigo, para mostrar um ponto que muitas vezes a gente mesmo não está percebendo. Por isso que o servir, ele é em todo o tempo, aonde a gente está, entende? O servir não é só dentro da igreja, é caminhando na rua, assim como tu teve os exemplos, é uma forma de servir, entende? Sim, é nos detalhes, né? É nos detalhes. E eu vejo que começa em casa, né? Começa em casa. Começa servindo em casa, com a família. Porque é o nosso primeiro ministério, né? É a nossa base, né? Ali é a família, então a gente começa servindo a família. De maneiras, por exemplo, sei lá, lavar uma louça, limpar a sala. A gente começa já a transbordar esse amor. Então eu vejo que primeiro, antes de servir, a gente é tomado por esse amor. Por exemplo, eu creio que Davi, antes dele começar a servir, ele já estava cheio de Deus. Ele já estava tomado pela presença. Tanto que enquanto ele cantava, cara, expulsava demônios. Então, assim, ele tinha que estar cheio de Deus para poder conseguir expulsar demônios. Então, assim, ele estava ali servindo em amor, independente de quem é, o que está fazendo, cara, está servindo em amor. Deus está fluindo através de mim. Independente. E daí, esse servir, ele é em detalhes. Começa em casa, aí vai pra rua. É o amor, cara, é em tudo. Tudo a gente está fazendo algo para o próximo. A gente está fazendo algo a favor das outras pessoas. A gente está amando. E não é só em palavras ou internamente, né? Eu amo as pessoas. Mas o que eu estou fazendo com isso? Eu só falo que eu amo, mas o que realmente vai importar é as ações que eu estou tomando a partir disso. Que daí esse é o servir. O servir não é apenas na igreja, aqui que nem tem os ministérios, né? Eu venho, eu sirvo, eu sou da comunicação da igreja, eu tiro foto, eu sirvo. Mas daí em casa e na rua não tem demonstrações de amor. Aí não faz sentido. Porque o servir são ações de amor. O que é servir? É ação de amor. Se for botar uma palavra, cara, eu tô servindo. O que é? Eu tô tendo ações de amor pelo próximo, por Deus e pelo próximo. Porque quem tá cheio de Deus, quem tá se movendo a favor, quem anda debaixo dessa palavra de Deus, entende que é sobre amor. Eu amo o próximo como assim mesmo. E isso é muito importante saber, porque muitas vezes as pessoas, elas pensam que o servir é só as pessoas que estão em outro nível, que estão num nível mais elevado. Mas se esquecem que o servir é de detalhe, assim como tu falou, entende? Então o servir, ele começa em casa, com as pessoas dentro de casa, porque ali é desenvolvido o amor, a compaixão, porque a gente conhece. É muito fácil a gente servir as pessoas que a gente não conhece, mas servir as pessoas que a gente sabe, que a gente conhece as falhas, conhece, né, os erros, é mais difícil, verdade. Entende? Então assim, o servir, ele não é algo nossa, e é muito fácil servir outras pessoas que a gente não conhece. Mas servir os de casa, que a gente sabe, que a gente convive, é mais difícil. E por isso que Jesus nos ensina que o servir, ele é um princípio poderoso para que a gente acesse próximos níveis. Porque não é quando a gente chegar em um nível, a partir dali eu vou servir. Não. O servir é muito antes da gente acessar algo novo em Deus, entende? Então, assim, todos os homens e mulheres de Deus, da Bíblia, né, durante a história, serviram. Antes de acessar um cargo, antes de acessar um nível, né, que Deus tinha para eles serviam, eles estavam fazendo algo, sendo intencionais sim, servindo sim, até o momento que Deus, não, agora o caminho é esse, você faz isso e tal, entende? Então, o servir, ele é em amor, compaixão, porque de nada vale a gente fazer algo, sendo que não tem amor, não existe. É que a gente estava falando que o servir são atos de amor, né? E daí começa nesses pequenos detalhes, porque a gente começa servindo, tendo atos de amor em pequenos detalhes e vai avançando nisso. Aí Deus vai vendo, Jesus vai percebendo. Não, realmente ele está tendo atos de amor. Ele já está tomado por esse amor. Independente de circunstâncias, de quem é, de como ele está se sentindo, o amor prevalece dentro dele. Então, ele está passando por provações e está sendo aprovado nesses pequenos detalhes. Então eu vou botar ele para servir um pouco mais acima agora, em algumas coisas que demandam, que exigem mais da pessoa. Tipo, tu foi colocado no nível de servir a mais. Por quê? Porque tu foi passado por provações, onde tu demonstrou que tu tá cheio de amor e que as circunstâncias não vão te parar. Então, tipo assim, tu vai continuar servindo nos pequenos detalhes, mas agora Deus te confiou a um nível maior de servir, um nível que vai exigir mais de ti.
Então esses pequenos servir, te abrem essas portas, te movimenta, tu descobre qual que é o teu propósito nesses pequenos servir. Porque tu tá tendo essa demonstração de amor, tu já tá experimentando, tu já tá botando pra fora essas ações de amor. Então automaticamente, cara, tu vai descobrindo o teu propósito, aonde que Deus vai te chamando. Qual que é? Mas o princípio, o primeiro propósito, antes de ser algo maior, é amar. Independente do que tu for fazer, nosso primeiro chamado e propósito é amar. Nosso primeiro, ame uns aos outros como a si mesmo. E também eu vejo que, cara, um dos primórdios do servir, do amar, ame ao próximo como a si mesmo, é amar a si mesmo. Então eu tenho que primeiramente me servir. Como que isso? Tendo demonstrações de amor por mim mesmo. O que eu vou fazer? O que eu preciso? Cara, eu me amo, eu preciso me movimentar a favor disso. Eu vou, não sei, vou arrumar meu quarto, eu vou estudar como minha mente funciona, eu vou organizar minha mente, porque eu não posso deixar alguns pensamentos me afligir. Porque eu tenho pensamentos de depressão, tenho pensamentos de ansiedade que estão me colocando para baixo. E o que eu preciso fazer? Me movimentar em amor para tirar isso de mim. Então, o nosso primeiro servir, nossa primeira demonstração de amor é para nós mesmos. E nos amando, a gente está amando a Deus. Amando a Deus, a gente está nos amando. A partir de a gente começa a nos amar, a gente começa a transbordar esse amor. E é um processo, né? É um processo. Começa nos amando, já começando a servir, amando as outras pessoas. E aí vai indo, vai intercalando. A gente vai vendo coisas que a gente tem que mudar no servir a nós, coisas que a gente tem que mudar no servir para os outros. Mas quanto melhor a gente estiver com a gente, melhor a gente vai servir o próximo. E tem um versículo que fala, né? Façam tudo como se fosse para o Senhor. Ou seja, porque se a gente olhar para as pessoas que estão à nossa volta, porque muitas vezes a gente não vai ser reconhecido, não vai ser honrado pelas pessoas. Tudo com permissão de Deus, para que a gente não deposite a nossa expectativa, a nossa fé nas pessoas, mas em si em Deus. Porque se a gente está servindo as pessoas, né, olhando para as pessoas, a gente vai se frustrar se as pessoas não reconhecerem, ou criticarem, ou falarem mal. Por isso que é importante a gente saber que a gente é em Deus. Porque a gente serve, a gente honra a Deus servindo as pessoas. Entendeu? Porque aquilo ali, se é importante pra Jesus, se aquela pessoa é importante pra Jesus, então é importante pra mim, entendeu? Não depende da aprovação dela. Não depende da aprovação das pessoas. Porque muitas pessoas erram, se frustram, ficam tristes, ansiedade, medo. Por quê? Porque às vezes tiram os olhos de Jesus e focam os olhos nas pessoas. Ah, eu tô fazendo tanto e as pessoas não estão me reconhecendo, já começa errado. Por isso que as pessoas muitas vezes ficam paradas, param ou desistem. Porque não mantém os olhos em Jesus. Porque com certeza, se manter os olhos em Jesus, mesmo as pessoas não vendo, mas a pessoa sabe que Deus está vendo. Porque quem recompensa é Deus. Você não serve para os homens da terra te recompensarem. Você serve às pessoas para que você seja transformado diante disso. Porque fala sobre nós, não fala sobre quem está recebendo, entende? Então, se a gente tirar os olhos de Deus e continuar servindo e olhando para as pessoas, dá errado. Mas se a gente servir com os olhos em Deus, sabendo que quem recompensa, que quem honra é Deus por meio de pessoas, muda. A gente vai ser leve, a gente vai ser mais tranquilo. Até mesmo alegre, né? Alegre. Servindo a Deus. Se torna leve. Porque, e você sabe, você fica feliz porque pessoas estão sendo edificadas pela tua vida, pelo teu servir. E automaticamente você sabe que Deus está se alegrando com a tua atitude. Entende? E servir também fala a respeito da intenção do teu coração, entende? Porque se você serve esperando algo em troca, também está errado, entende? Então, o servir mostra a tua intenção. O que carrega o teu coração. Ou seja, também tem um exemplo disso do próprio Jesus lavando os pés dos discípulos, né? Na última ceia. O que seria isso? Seria uma demonstração de amor e de que Jesus realmente veio para servir a gente. E diante disso, para ele nos mostrar que como a gente deve ser. Claro que naquela época ele lavou os pés porque naquela época era chão de barro. Então Jesus pegou um simples ato de servir, que naquela época quem fazia isso eram os servos da casa, né, quem tinha, mas para mostrar que Jesus veio para servir e não para ser servido. Entende? Então assim, de um ato simples, mas muito poderoso, Jesus nos mostrou como a gente deve agir hoje, servindo, honrando a Deus, servindo as pessoas. Porque as pessoas, Deus ama todos, entende? E se eu não sirvo com amor, eu não estou amando aquela vida. E se eu sirvo querendo algo em troca, eu estou dizendo para Deus, ó Deus, eu estou servindo, o que eu vou ganhar em troca? É forte, mas quando isso vira na nossa mente, a nossa forma de pensar, a gente vai entender que, no trabalho eu devo servir também, na escola eu devo servir também, entende?
trazendo pro nosso dia a dia, fazendo além, sendo intencional para que a gente seja desenvolvido por Deus, né? Que não fala a respeito de outras pessoas, fala daquilo que eu devo fazer. Porque o mais importante não é aonde eu estou. É, tipo, o mais importante não é onde eu estou, mas é o que eu estou fazendo no lugar em que eu estou. Ah, eu estou servindo, eu estou sendo intencional, eu estou me dedicando, eu estou com foco naquilo. Ah, tô. Opa, então continua assim, continua nesse caminho, continua assim. Ah, eu não tô. Ah, eu tô só reclamando, eu tô só murmurando. Opa, tem alguma coisa de errado. Vai chegar um tempo que eu vou ficar parado e só vou ver problema. Entende? Então vai muito além. Quando essa chave vira na nossa cabeça, a gente entende, opa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso ajustar isso. Opa. Aí as coisas começam a se alinhar, entende? A nossa vontade começa a se alinhar com a vontade de Deus, entende? Então vai muito além daquilo que a gente está fazendo. Não é sobre nós, mas é sobre o que flui através de nós. Sim, é uma forma de evidenciar Cristo em nós. Né? É uma forma. É o servir nesses detalhes, que nem não importa onde, mas o que. Nem Jesus estava servindo ali dentro de uma casa, cara, fechada, ninguém estava vendo. Tava só eles ali, mas o que ele estava fazendo? É isso. Ele estava demonstrando amor naquele ambiente. Então, cara, é sobre isso. E a importância de a gente não servir dependendo da aprovação dos outros. É isso. Cara, isso é muito forte, porque muitas vezes a gente está servindo, mas a gente quer ser reconhecido pelas pessoas por aquilo dali. Uma necessidade de aprovação dos outros. Então, cara, tem muita gente que começa a servir por conta disso. É isso. Porque quer se sentir aprovado, quer se sentir aprovado pelos outros, os outros começarem a gostar de mim porque eu tô ali ajudando e tal. Mas não é sobre isso, por isso que a gente tem que estar primeiramente bem resolvido com a gente. É isso. Bem convicto de quem a gente é, do que a gente está fazendo, que a gente está se movimentando a favor da vontade de Deus. A gente precisa agradar somente a Deus. Gálatas 1:10 fala sobre isso. Né? Por acaso busco a aprovação de homens ou de Deus? Se eu buscasse a aprovação de homens, eu não estaria servindo a Jesus Cristo. Porque Jesus não estava dependendo da aprovação de ninguém, ele veio para cumprir o propósito dele, amar a todos, mas se ele fosse se importar com a aprovação dos outros, cara, meu Deus, ele não ia fazer muita coisa, porque muita gente odiava ele. Então, mas ele sabia que ele estava agradando a Deus, então essa chave tem que virar. Muitas vezes até eu passo por isso, cara, às vezes eu estou fazendo as coisas e esqueço que Deus está vendo, que está ali se agradando comigo. Entendeu? Às vezes o cara espera, querendo ou não, cara, tu espera às vezes a aprovação de alguém, ou que alguém reconheça, não sei. Mas Deus já está reconhecendo, está se movendo a favor, Deus já está alegre contigo, Deus está alegre contigo, e é o que mais importa. Então a importância de a gente cuidar também das nossas emoções nesse meio. Meu Deus, as emoções entram rasgando nisso aí. Pega muito, né? Então e hoje no tempo que a gente vive, né, a gente vê também muitas pessoas se perdendo por conta disso. Porque eu preciso ter o cabelo perfeito, eu preciso ter o corpo perfeito para ser aprovado pelas pessoas. Então, já começa a fugir da identidade, entende? Já começa a esquecer daquilo que Deus diz que eu sou, daquilo que como Deus me fez, e começa a focar no que as pessoas estão vivendo e querer se igualar a essas pessoas. Isso é muito forte, porque a gente perde a nossa real identidade. Cara, no primeiro vídeo que tem no canal, até se vocês quiserem ver, fala muito sobre isso. Tchau comparação não, mas fala sobre isso de a gente não assumir, entender e aceitar a nossa identidade. Porque a gente tem uma identidade, a gente tem uma personalidade, a forma que a gente age, e a gente tem que estar bem com a gente com isso mesmo. E se movimentar a favor disso, sabendo quem eu sou. Mas agora tu tá se comparando e dependendo de aprovações dos outros, cara, tu tá rejeitando mais ou menos a forma que Deus te fez. Tu tá rejeitando a tua identidade. Tu tá dependendo da identidade dos outros. Imagina, tu tá dependendo mais da aprovação dos outros do que de Deus. Imagina que Deus pensa nisso, cara. Tipo, isso é um baita pecado. Então, não assumir e aplicar essa identidade, ou não estar satisfeito com essa identidade, ela nos trava. A gente tá pecando, a gente tá fora do propósito. E automaticamente a gente já não serve, mas quer ser servido, porque a gente vê as outras pessoas sendo servidas. Então já começa a desconstruir tudo aquilo que realmente deve ser feito. Não serve, não é intencional, porque a gente vê na internet, a gente vai ver no Instagram as pessoas recebendo, então automaticamente não tendo identidade, não servindo, vai querer ser igual àquela pessoa, então só quer receber, entendeu? Só quer receber e não quer fazer pra chegar num nível que Deus tem. E às vezes, nossa, aquela pessoa, por exemplo, a gente não sabe, né, mas tem uma pessoa que, cara, ela serviu muito antes de estar sendo servida. Ela serviu muito. E com certeza, se é uma pessoa de Deus que está no propósito, ela ainda serve. Serve, continua servindo, mesmo estando num cargo que Deus colocou a pessoa. Continua servindo ainda. Por quê? Porque servir é um princípio. Então, quanto mais cedo você desenvolver esse princípio, mais acelerado vai ser aquilo que Deus tem pra tua vida, entende? Mais cedo você vai acessar, na verdade. Então, esquece o que os outros estão fazendo.
O intuito desses vídeos é o que você está fazendo, entende? Acesse aquilo que Deus tem pra você e não aquilo que pessoas dizem pra você, entende? Isso. Isso que a gente tem que entender a nossa identidade, o tempo que tá vivendo, E o tempo que tá o que tem que fazer. E se movimentar sempre em amor, sem se comparar, já aceito por Deus e agora sendo intencional a agir, a transbordar, a fazer algo a favor disso, a se movimentar a favor do reino, se movimentar em amor, servir em pequenos detalhes, fazer a diferença. A gente vê, todos nós fomos, a gente tem um propósito antes de ter vindo para essa terra. Então, a partir desse momento que a gente começa a acessar a identidade, começa a se mover a favor, começa a se mover em amor, a gente está no centro desse propósito. Então, e cada um tem o seu processo nesse propósito, né? Então, o servir também a gente tem que cuidar para não olhar muito para os lados que cada um está vivendo. A gente tem, cada um tem o seu servir, tem o seu tempo que está vivendo. Então, calma, vai fazendo. Por isso que o vai mais agindo. importante é o que eu estou fazendo no lugar em que estou. Aonde Deus me colocou. Será que eu estou servindo? Eu estou sendo intencional? Eu estou focado? Ou eu estou distraído? Porque a distração nos faz parar. Se não parou ainda, né? Se não já está parado. Então, avalie os seus pensamentos, avalie os seus sentimentos, avalie as suas ações, as suas atitudes, se estão de acordo com o que Deus quer que você faça, sinta, pense. É isso. E assuma a identidade. É isso, cada vez mais tomado por amor. A nossa identidade do céu, na verdade, todos são tomados por amor, né? Cheio de amor. Cheio de amor. Princípio, cara. Transborde amor. A gente vê que a gente começou a acessar a nossa real identidade quando a gente tá transbordando de amor. Transborde de amor. Esse eu acho que é um dos primeiros passos, assim. Quem ama corrige, quem ama serve, quem ama transborda aquilo que tem no coração, quem ama protege, quem ama cuida, quem ama Serve. serve e se dedica. Aham. De Entende? forma excelente. Quem ama se movimenta de forma intencional, É isso. em amor pelos outros, por si mesmo. Que a gente possa cada vez mais transbordar nesse amor, né, mano? Amém. É isso? Reitoria demais, então Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos que